Pessoal, nós estamos falando sobre salvação e sobre Jesus, né, nesses dias. E dentro desse assunto, a gente vai desenvolver um pouco sobre a questão do batismo, sobre a importância, né, desse ato profético que é descer as águas do batismo depois de adulto, depois de entender as coisas do Senhor e entrar em arrependimento pela velha vida, pelos velhos hábitos, né? Pelas situações que a gente vivia antes na ignorância, cuja o Senhor mesmo, Ele sabe e Ele nos guarda, Ele nos perdoa disso. E por isso nós estamos aqui, né? A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos, nós não morremos, nós não perecemos diante de um Deus santo, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, a cada manhã a gente tem a oportunidade de viver para Deus, de viver novas horas que Deus nos dá de comunhão com Ele. Tá? São as nossas oportunidades por causa da grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, dentro desse assunto da salvação, eu queria... o Senhor colocou uma palavra no meu coração, tá? Mas eu gostaria de abrir agora já no começo para vocês falarem um pouco sobre... Se alguém tem alguma pergunta sobre a questão do batismo, se fica uma coisa ainda meio... né, uma dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém quer falar nada? Quer falar, Marcinha? Pode falar. É bom jejuar antes do batismo? Sim, é ótimo jejuar antes do batismo. O jejum, como a gente já viu, é uma consagração, tá? Também é uma forma de consagração do nosso corpo a Deus. É uma forma também da gente conseguir o domínio próprio, né? Que é o fruto do Espírito Santo. Porque quando você deixa de comer ou beber, você está tendo que dominar a vontade da sua carne. Você está tendo que mortificar o desejo da sua carne para buscar algo que é espiritual, algo que só Deus pode te dar, né? Que não tem aqui nessa terra, como a gente tem um alimento, uma bebida que a gente gosta. Certo? Então o jejum ele ajuda a gente a controlar, a mortificar essa carne, esse desejo da carne e nos ajuda também a nos consagrarmos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos consagrar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito a Deus. A gente tem que entregar tudo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, tá? Que é a nova vida. Então faça um jejum, se Deus colocou isso no seu coração, faça. A gente está a 1 mês do batismo, então eu acho que dá pra gente fazer essa entrega e essa busca, tá? E o batismo, gente, é assim, o batismo é para virar crente? O que vocês acham? Eu vou batizar para eu virar crente. Que eu era católico, agora eu vou ser crente. Hã? É isso o batismo? Não. Para morrer e renascer. Para morrer para o quê? Para o pecado. E renascer para a vida com Deus. Então ninguém batiza para ser crente, porque crente até o diabo é. Ele crê em Jesus. Nós batizamos para sermos cristãos, pequenos cristos na terra. Nós somos chamados para ser cristãos. Porque ser crente, como eu disse, acreditar, todo mundo acredita. Difícil é você levar sobre o seu corpo, né? O exemplo de Cristo. Então é para isso que a gente faz esse ato público. Que mais? Batiza.
Ah, mas e a pessoa que vai me batizar? E se essa pessoa se desviar amanhã? O meu batismo valeu ou não valeu? O que vocês acham? Valeu, porque nós não somos nada. A pessoa que vai te batizar, ela é um instrumento nas mãos do Senhor. Ela, nesse momento, ela se coloca como um instrumento nas mãos de Deus. E ela vai, então, estar disponível para que você tenha uma experiência com Deus. Então, a sua experiência com Deus não depende da outra pessoa, depende de você. Ah, eu me batizei naquela igreja e agora eu mudei de igreja. Tenho que me batizar de novo? Não, a palavra diz que o batismo é um só. O que você pode fazer, se você se batizou e desviou dos caminhos do Senhor por algum tempo, você pode renovar a sua aliança com Deus, renovar o seu compromisso com o Senhor, fazer um período de jejum, de oração, começar, voltar a se consagrar e voltar aos caminhos do Senhor. Mas o batismo, ele é um só. Ah, e quem se batizou bebê? Vale? Vale ou não vale? O que não vale? Por que não vale? Não tem consciência, né? O bebê, ele vai se batizar para quê? Ele vai morrer para o pecado dele? Bebê? Ele não tem consciência de pecado. Então, ele... Que nem você fala, é um livro branco. Ele é um livrinho branco. O que significa a palavra batismo? Batismo significa imersão, certo? Imersão ou início, começo. Isso é o significado da palavra batismo. Então, quando você, por exemplo, você compra um tênis novo e alguém pisa no seu pé, o que você fala? Ih, foi batizado. Já começou a se sujar, já deu início, entendeu? Já saiu da caixa para o mundo. Isso é batismo. Então, o que acontece? Existe uma mudança de entendimento total nisso. Porque quando eu tenho uma religião e eu me batizo dentro daquela religião, ou eu batizo os meus filhos naquela religião, eu estou declarando que eu estou dando início na vida deles àquela religião. Eu quero que eles sigam aquele caminho que eu vou ensinar para eles. Isso é o batismo de crianças. Entendeu? É como se realmente eu estivesse consagrando o meu filho àquela fé, àquele caminho. Mas vocês também pegando no gancho aqui, tem a questão do bebê, a questão da apresentação. Isso. Não sei se é isso também que ela Também, perguntou. porque no mundo evangélico, ao invés das pessoas batizarem dessa forma e declarar que a criança não é mais pagã, que ela está com seus pecados perdoados, ao invés disso, o mundo evangélico faz a apresentação das crianças na igreja. Então, eles levam os seus bebês na igreja, pedem a oração do pastor, apresenta aquela criança aos irmãos e consagra a Deus, mas não batiza. Por quê? Porque o batismo, ele é o arrependimento dos pecados. E se você disser para alguém que ela já é batizada, ela nunca vai se interessar em se batizar novamente. Então Tá amarrado essa... Tá errado. Tá errado. Seria uma apresentação. uma apresentação. Não é para batizar, para abençoar apenas a criança. Apresentar, né? Apresentar a Deus e a igreja que você segue, que você congrega, entendeu? Isso seria o mais correto, o mais bíblico possível, né? Tá? E se a criança não é batizada e ela morre pagã? Não, porque Jesus Cristo disse que das crianças é o reino de Deus. Então, as crianças, apesar de nascerem em pecado, elas não são condenadas se elas morrem crianças. Elas são recebidas por Jesus, porque são
Elas não têm condição de elas não conseguem escolher. Como que elas vão escolher? Por exemplo, você não dá um carro para uma criança dirigir. E por que você vai dar a ela o direito, o dever de escolher por Cristo? Entendeu? Então a criança, ela é recebida assim, ninguém morre pagão, né? Nesse caso. Né? Hã? Isso foi colocado na cabeça da gente. Isso foi colocado para que houvesse esse batismo, entendeu? Houve uma época na Europa que houve uma peste. Começou a morrer muita gente. Então o pessoal lá, da igreja lá, ficou preocupado nisso e aí disse que aí começou a batizar. Mas antes não era. No início não era batizado também. Então. Batizar porque ia morrer, as pessoas morriam mesmo, né? E não chegavam. Mas aí faltou entendimento, que você acabou de falar uma outra coisa diferente. O batismo de criança é desnecessário. Porque a criança não quer, que é verdade, ela não tem dó. Não. A criança nem não tem. Vai lá e faz, vou fazer isso. Não, tudo que ela faz, ou é porque um adulto Mandou ela, não corrigiu Sim. ela, ou é porque é um acidente, mas ela não tem, assim, né? Não tem o discernimento. Isso. Então, aos 12 anos começa, né? Eles falam, né? Sim. É isso, não sei. Geralmente a gente leva em conta a partir dos 12 anos que a criança já tem um entendimento, né? Um discernimento e tal. Mas isso vai também das crianças. A gente tem que observar e ver, porque não compensa. A gente não pode cair no erro de querer batizar o filho aos 12 anos. Isso não existe. Olha o erro. Por exemplo, eu sou uma pessoa que entendo todas essas coisas. O meu maior desejo é ver meus filhos transformados pelo poder do Espírito Santo. O dia do batismo dos meus filhos vai ser uma glória para mim. Mas eu não quero que eles se batizem porque eu estou falando. Eu nunca vou falar isso para eles. Ai, a Alice vai completar 12 anos e ela vai para o batismo. Não, isso não existe na minha vida. Entendeu? Tem como morrer, tipo, adulto já, só que acreditando em Deus, essas coisas, só que sem batismo e ir para o paraíso? Não, depende. Acreditando em Deus e conhecendo a sua palavra sem batismo, não tem salvação. Por quê? Porque está escrito. Marcos 16. Deus, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, gente, mas o tempo do nosso conhecimento, sim. Então, nós que criamos os filhos na fé e na palavra do Senhor, a gente tem que entender que o nosso nível de conhecimento é outro. Alice, você nasceu numa família que tem um nível de conhecimento totalmente diferente. Então, a sua realidade é totalmente diferente das outras crianças. Você não é ignorante da palavra, filha. Então, não tem o porquê uma pessoa que não ama Deus não se arrepender e não se batizar. Marcos 16 diz, versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, o evangelho na casa de um cristão, ele já é pregado todo santo dia, através do comportamento dos pais e através dos ensinamentos que os pais trazem. Quem crer e for batizado será salvo, filha. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o crer, ele exige um posicionamento seu de atitude. Não é só crer, como eu falei, crente até o diabo é. Cristão é quem crê e pratica o que crê. É assim. Amado, aproveitando o verso aí, então aí fala da salvação, né, do batismo. E aí fala, eu não estou perguntando que eu sou leigo também nessa parte, mas eu sempre ouvi falar, né, o pessoal evangélico, falar que vai existir um outro julgamento, que os que vão ser arrebatados agora, servirão a Cristo e vai julgar os outros que não, assim, por algum motivo
Não foram. Não obedeceram, não viveram a palavra, não, que aí vai ficar só o que realmente é o anticristo, né? Fala, isso existe na palavra? Não. O arrebatamento secreto não existe na palavra. Tá? Jesus vai voltar, todo mundo vai ver. O anticristo, ele já se manifestou na terra, ele não vai aparecer, ele já está na terra. A grande tribulação já aconteceu, foi um período de 1260 anos de supremacia papal, que houve uma grande perseguição aos santos de Deus, que eram pessoas que se recusavam a cumprir as tradições da Igreja Católica e não cumprir os mandamentos de Deus. Então, o que eles faziam? Eles liam lá que o sábado era para ser guardado, então eles não guardavam o domingo. E por eles não guardarem o domingo, eram mortos nos tribunais de inquisição, eram perseguidos. Eles viam lá que não se era para se dobrar diante de imagem de escultura, eles queriam seguir a palavra, mas a igreja tinha outra doutrina. Então, aquele que não seguia isso, que não prestava adoração e veneração às imagens de Maria, por exemplo, dos outros santos, fogueira neles. Então, a grande tribulação, ela já aconteceu. Muitos judeus, muitos israelitas foram mortos na Santa Inquisição por não cumprirem esses novos preceitos cristãos que surgiram aí com o catolicismo romano. Então, não vai aparecer o anticristo, ele já está na terra. O que vai aparecer é Cristo, que vai inaugurar o reino na terra, né? O arrebatamento, ele é só um momento onde a igreja sobe para não ser julgada com o fogo que vai cair. Depois a igreja desce em Israel, é inaugurado o reino de Deus. Durante 1000 anos, Cristo vai reinar nessa terra. Ao final dos 1000 anos, todos os mortos que não ressuscitaram na volta de Jesus serão ressuscitados para o juízo final, para receberem o seu destino eterno, certo? E aí é tão sério isso, que em Apocalipse 14, versículo 9 a 12, diz assim, olha, gente, se não fosse tão sério a presença do inferno, a existência do inferno, Jesus não teria ido para a cruz. Pensa sempre nisso, tá? Se a questão da salvação não fosse algo tão sério, tão urgente, tão prioritário, Jesus Cristo nunca teria morrido naquela cruz do jeito que morreu. Olha aqui o que diz esse texto. Apocalipse 14, versículo 9 a 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo assim em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o que é esse inferno? É um tormento eterno que não tem fim. E quem vai para esse inferno? Pessoas ressuscitadas num corpo eterno que não morre mais. E aí? Entenderam? Então, nós, os santos de Deus, os salvos, nós somos selados, nós somos marcados no mundo espiritual com a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Os adoradores da besta são marcados
por adorarem a besta. Quem é a besta? A besta é o sistema do mundo. Todos os valores do mundo. Então, como que eu tenho a marca da besta? Na testa. A testa fala dos meus pensamentos. Pensamentos alinhados com os pensamentos mundanos. Mão. As minhas mãos, elas executam os meus pensamentos. Elas fazem aquilo que o mundo, que é aquilo que eu adoro a imagem da besta, e eu pratico aquilo. Então eu estou marcado. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado, olha a atitude. Quem crer e abandonar as velhas práticas e os velhos pensamentos serão salvos. Quem não crer será condenado. Porque quem não crer vai continuar marcado com o sistema do mundo. Entendeu? É simples, não tem nada a ver com chip, esquece. Esquece chip, esquece. Isso aí não existe. Para essa questão não existe, tá bom? Outra pergunta sobre o batismo. Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Alguém sabe? Porque tinha que mostrar a comunidade, não é? Sim, É o exemplo. é o exemplo. Porque, então, a sua resposta não está 100% errada, Adalto. Ele era um homem. E como homem, ele veio para cumprir toda a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus é que a gente vivesse separado do pecado. Então, Jesus, ele não pecou. Em tudo que ele fez e agiu, ele não pecou, ele não quebrou nenhuma lei de Deus. Mostrando para nós que é possível ser humano e não pecar. Não viver no pecado. Sim. Nunca cometeu um pecado. Ele foi um sacrifício aceito por Deus, porque era santo. E aí, o que acontece? Ele, lá em Mateus, abre aí comigo, Mateus capítulo 3, está sendo contado sobre o batismo de Jesus. E a gente vai entender o porquê que Jesus se batizou mesmo sem ter pecado. Diz assim, olha, 3, 13 ao 17. Aí diz assim, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, por que Jesus saiu lá da Galileia e foi até o Rio Jordão? Ele foi com um objetivo, claro, com uma finalidade, para ser batizado por João Batista, certo? Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João falou para ele, né? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então, o que é cumprir a justiça? A vontade de Deus. Toda vez que você ler justiça na sua Bíblia, você vai transformar essa palavra em vontade de Deus. Justiça não é a nossa justiça humana. Nossa justiça é para Deus, não serve para nada, é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Justiça é a vontade de Deus. Então, nos convém cumprir toda a vontade de Deus. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então eu quero dizer para vocês, até esse momento, Jesus estava cheio do Espírito Santo ou não? Não. Não, até esse momento não. A partir do seu batismo, o Espírito Santo vem sobre Jesus. É aqui que Jesus começa a operar milagres na terra. Até o seu batismo, o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado sobre Jesus Cristo, homem.
Entenderam? E esse espírito é uma pomba? Como uma Ele veio sobre Jesus como uma pomba, não fala nem em forma de pomba. Como uma pomba que desce, esse espírito veio. Então ele poderia ser qualquer coisa. Ele podia ser uma língua de fogo, uma luz, uma fumaça. Nem pomba ela, né? Nem pomba era. Então eu já aviso para vocês entenderem como que as coisas elas são mudadas e alteradas e distorcidas para engano nosso. Como pomba, tá? do mesmo jeito que uma pomba desceria. Do mesmo jeito. Poderia ser isso, né? É isso. E veio. E depois disso veio a voz do Pai. E a voz do Pai veio declarando em alto e bom som a identidade daquele homem que estava ali, cheio do Espírito Santo. Quem era aquele homem na terra? O Filho de Deus. Deus trouxe a identidade sobre ele. Quem você é a partir do seu batismo? O que você está dizendo para as pessoas? Que você é um filho de Deus pela fé em Jesus. Por isso não convém mais, depois do batismo, andar como filho do diabo e nem trabalhar de graça para o diabo. Vocês entenderam isso? Porque ninguém é obrigado a se batizar. É uma irresponsabilidade querer batizar um filho com 12, 13 anos. Porque você faz ele 2 vezes mais filho do inferno, se ele não for um verdadeiro convertido. É muito sério carregar o nome de Jesus na terra. Mas se uma criança quiser batizar, convém que O pai e a mãe sonde o coração dessa criança para saber se realmente há conversão nas atitudes dela. Porque muitas coisas, João, pode movimentar as pessoas para se batizarem. Status, agradar o pastor, fingir para a igreja que está dentro, tudo pode ser. E para Jesus nada disso importa. Ele quer um coração rendido, entendeu? E aí veio a identidade desse homem, desse Jesus, o Nazareno, filho de José, de Maria, que morou em Nazaré. Quem era esse Jesus a partir do batismo? Ele era o Filho de Deus, entendeu? E aí o que aconteceu depois disso? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então essa promessa de que você vem se batizar e ficará tudo bem na sua vida, esquece. Esquece. Por que acontece isso? A cara da Samanta. Por que acontece isso? Porque a partir do momento que a gente declara quem nós somos identificados no mundo espiritual. E você vira alvo de Satanás, meu bem. Entendeu? O diabo vai perseguir você e vai te trazer pratos para falar para Deus o quê? Olha lá, só tomou banho na piscina esse aí. Ele não serve ao Senhor, ele não se arrependeu de nada, ele ama o pecado. Ele vive nas trevas. E aí? Essa é a verdadeira prova de quem nós somos. Não é descer as águas do batismo. Por isso que você leu ali, está escrito assim, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já é condenado. Não precisa não nem tá ser batizado. batizado. Quem não quer, E quem não não for. crer e não for batizado. Porque só pode se batizar se você crer. É. Não é? Sim, exatamente. Uma coisa puxa a outra. Entendeu? Banho não. E aí a primeira coisa que o diabo tentou mexer na vida de Jesus é o quê? Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ele mexeu na identidade. Você acha que Deus te perdoou? Tudo que você faz, tudo que você fez, você não é perdoado, esquece. Deus nunca vai te aceitar.
Só porque você desceu lá a água do batismo, Deus vai aceitar você, que é sujo, que é podre, que fez isso, que fez aquilo outro? É assim que o diabo faz. Entendeu? Agora, Jesus, ele venceu essa tentação pela palavra, porque se você não conhece a palavra, você cai e você pensa que realmente Deus não olha para você, ele não te ama. Mas a palavra de Deus diz que o sangue foi derramado pela tua vida e que você foi perdoado. E que a graça que a gente muitas vezes não compreende, né? Nunca merece, ela existe e ela vem sobre a vida da gente. Entendeu? Tá? Então aí, bom, dito isto, acho que sobre o batismo, fechamos o assunto. O que vocês acham? Receber um troféu Você gostou da ideia? E como que eu sei que é batismo de arrependimento? Mateus 3. Vamos ver aqui. Mateus 3, versículo 4 em diante, conta isso aqui, olha. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Certo? A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio, confessando os seus pecados. Entendeu? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, o que ele falou? Ô, suas cobras venenosas, por que vocês estão vindo aqui se batizar? Vocês acham que o batismo vai fazer Deus não descarregar a ira deles em cima da cabeça de vocês? Vocês são pecadores e não abandonaram o pecado. Vocês não estão aqui para confessar os seus pecados. Vocês estão aqui para fazer aparência de quem está se batizando, entendeu? Quem induziu vocês a fugir da ira? Quem falou para vocês que se batizando no rio vocês vão fugir, vocês vão escapar do juízo que Deus vai derramar contra o pecado? É isso que João perguntou para eles. Aí eles falaram assim, aí João falou assim: produzi, pois, frutos, resultados dignos de arrependimento. Por isso que a gente tem que olhar a vida da criança que quer se batizar. A criança que quer se batizar porque ama Jesus, mas continua xingando, desobedecendo pai e mãe, querendo andar com roupa que não é para andar, vícios, amizades que os pais não abençoam. Essa criança está produzindo fruto de arrependimento? Então por que você vai deixar ela se batizar? É melhor você pregar o inferno para ela do que fazer bonito para a igreja que o seu filhinho de 12, 13 anos está indo para Jesus. Vocês compreendem? A verdade salva, gente. Nós precisamos aprender a parar de compactuar com o pecado dos outros. Quanto mais a gente alisa, pior fica, entendeu? Então a gente tem que ver a pessoa produzindo fruto de arrependimento, mudança. E aí sim, ela está pronta para batizar. Eles responderam assim para João. João mesmo falou: não começa a falar entre vocês. Ai, nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não adianta nem falar que vocês são israelitas, que vocês são descendentes de Abraão. Não adianta falar que vocês são crentes, que vocês são filhos de pastor, que vocês estão lá da igreja tal, da fé tal, porque isso não existe para Deus. Isso é tudo fachada.
Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto ou bom resultado, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de carregar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele já tem na mão e ele vai limpar completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o batismo que Jesus tem para a nossa vida não é o batismo nas águas, é o batismo, ele vai imergir a nossa vida, ele vai envolver a nossa vida com a presença do seu Espírito Santo. E quem não tiver o Espírito Santo dentro, vai ser imergido dentro do fogo, que é o inferno, entendeu? Ou é batismo no Espírito, ou é batismo no fogo. Não tem outro caminho. Isso é a pregação do Evangelho, gente. Isso é a pregação do Evangelho. Amém? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, gente? Então, confundo muito o fariseu e o judeu. É um dos povos diferentes? Não. Os judeus, eles vêm da tribo de Judá. É uma tribo só. Israel são 12 tribos. Dentro dessa tribo de Judá, tem judeus. E dentro dos judeus tem a religião em Jerusalém, porque Jerusalém foi a capital de Judá, por isso que predomina judeus ali. Tem a religião que é dividida em 5 na época de Jesus. Tinha 5 tipos de seitas religiosas da época. A seita religiosa que praticava os rituais no templo em Jerusalém era chamada de fariseu. Os escribas eram aqueles que escreviam, tá? Os livros, as leis e tudo que participavam ali. Os fariseus eram os religiosos do templo. Os saduceus era uma outra seita de judeus que já não concordavam com os fariseus. Eles discutiam entre si, então eles resolveram adorar a Deus lá no deserto. E eles não acreditavam em ressurreição, por exemplo. Então, ali é igual aqui não tem várias igrejas, é a mesma coisa. É tudo cristão, só que um é católico, o outro é espírita do centro da mesa branca e o outro é o evangélico, entendeu? Entendi. É isso que aconteceu. Então tinha uma força política muito grande. Muito grande. Por isso eles aparecem tanto assim. Isso, porque eram eles que cuidavam dos rituais no templo, e o templo era aquele centro da cidade ali, né? Tá? E foi contra eles que Jesus mais brigou, por causa da hipocrisia. Jesus, ele odeia a hipocrisia. Ele ama a sinceridade, mas ele odeia a hipocrisia, entendeu? Certo, gente? Vocês compreenderam sobre o batismo? Agora, eu vou ler para vocês 2 Reis, pode abrir aí, 2 Reis capítulo 20. Eu vou ler para vocês a história de um rei de Israel, na verdade da tribo de Judá, tá? Deus colocou essa história no meu coração hoje para trazer alguns despertamentos para nós. 20. Ó, 2 Reis, capítulo 20, não. Vamos botar no... Eu vou dar uma puladinha só para a gente conhecer um pouco da história desse rei, tá? Vamos ler comigo aqui, ó. 2 Reis, capítulo 18. Passa umas folhinhas para trás. Diz assim, ó. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, tá?
Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Então vamos lá, se ele tinha 25 anos quando ele começou a reinar e ele reinou 29 anos, no total ele morreu com 54 anos, certo? Vamos lá. O que ele fez? Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Davi não era seu pai, mas ele era um descendente da linhagem de Davi, por isso que ele virou rei de Judá, tá? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, o povo era tão idólatra que até com a serpente que Moisés fez no deserto, eles arrumavam um jeito de idolatrar, de queimar incenso, botaram até um nome nela. Chamava Neustã, era um deus. Esse rei confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, ele foi, assim, um homem temente a Deus. Não houve igual a ele, nem antes e nem depois. Por quê? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, ele era um rei tão abençoado que ele nem teve que servir o rei da Assíria. Ele era livre, verdadeiramente livre, porque o Senhor estava com ele. Ele se apegou a Deus, ele guardava os mandamentos, ele destruiu a idolatria em Israel. Ele deitou fora todos os altares, ele agiu de acordo com a palavra do Senhor, né? Bom, o que aconteceu? O rei da Assíria resolveu invadir Judá. E ele era rei de Judá. Sabe o que ele fez? Eu não vou ler tudo, tá? Vou só contar algumas partes. Ele catou a carta que falava que ele ia ser invadido, levou até o profeta, esticou a carta diante de Deus em oração e falou: Senhor, não é comigo, isso é contigo. Estão querendo invadir aí Jerusalém, acabar com o seu povo, e eu não sei o que eu faço. Estão indo contra o Senhor, esse rei Senaqueribe. Aí o que aconteceu? Capítulo 19, né? Versículo 14 ao 19. Eu quero ler essa oração que ele fez, porque é muito linda. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo assim: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram em todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha a oração que ele fez. Linda, né? Aí no versículo 35 diz assim:
Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Aconteceu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então o rei Senaqueribe, ele foi morto pelos próprios filhos dele. E um exército de 185.000 homens foi dizimado por um anjo. E quem que é esse anjo do Senhor que está em A maiúsculo na sua Bíblia? É Jesus. Quando está escrito anjo do Senhor em A maiúsculo, é uma teofania. É a manifestação de Jesus Cristo antes dele nascer na terra. Então, esse rei foi esperto. E por que que Deus ouviu a oração dele? Porque ele tinha uma vida espiritual certinha, né? Então, ele não teve medo. Ele foi lá, orou, falou: Senhor, olha o que esse rei Senaqueribe quer fazer contra o teu povo. A luta não é comigo, é contra o teu povo. E aí Deus falou: pode deixar que eu resolvo. E resolveu. Certo? Mas aí, depois disso, vem a história que Deus colocou no meu coração para falar aqui com vocês. Capítulo 20 agora. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, o profeta Isaías, vocês já leram o profeta Isaías, vocês sabem que era um profeta de Deus mesmo. E ele chegou para o rei e disse: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E aí o Senhor tocou muito no meu coração quanto a isso, porque a gente morre e a gente leva o que dessa vida? A única coisa que a gente vai levar são as nossas obras. Obras. Tudo que a gente fez até o dia da nossa morte é o que a gente vai levar. Onde está escrito isso? Apocalipse 14. Marca aí o Reis que nós vamos voltar, hein? Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, aqueles que morrem em Cristo morrem e entram no descanso. Descansam das suas fadigas. Mas o que os acompanham são as suas obras. Nós levaremos as nossas obras a Deus. E o Ezequias, ele recebeu uma ordem de Deus. Põe em ordem a tua casa antes de você morrer. E aí vamos ver o que ele faz. O que seria a casa? A casa dele, boa pergunta, não é a casa física, porque ele era um rei e ele tinha tudo na casa. A casa dele estava em ordem. Também não era a vida espiritual dele, porque a vida espiritual dele estava 100%, gente. Ele era um homem que tinha Deus na vida dele, certo? A casa dele era realmente a relação familiar dele, os familiares dele. A família, o que ele ia deixar para trás. Entendeu? A cara da casa. Tá tudo bem aí, casa?
Não, Foi. Não, eu estou pensando que a família, meu Deus do céu. É a família. Então. Nós duas. Essa é a família. Presta atenção nesse texto, gente, é a família. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Olha esse homem, gente, se ele não andava com Deus, ele nunca ia ter coragem de falar isso para o próprio Deus, não é? Olha, Senhor, eu andei diante do Senhor com retidão, lembra, né? Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então, olha só. O homem chorou, orou e Deus mudou o decreto sobre a vida dele. Isaías mal saiu da cidade, ele falou: volta, eu mudei o decreto, porque eu ouvi a oração do homem. Vocês têm noção o que é servir a esse Deus? Ele voltou e falou: Ezequias, o Senhor manda dizer que vai te curar e vai acrescentar 15 anos à sua vida. Então faz a conta comigo, se ele viveu 54 anos, menos 15 anos, quantos anos ele tinha aqui? 39 anos. Ele tinha a minha idade, gente. Tinha regalado 14. Ele ia morrer com 39 anos. Entendeu? Só que ele tinha tanta coisa com Deus que ele, ao invés de ele ficar quieto, ele era meio abusado, eu acho. Ao invés de ele ficar quieto, que ele já recebeu o decreto de cura, ele ainda queria um sinal de que o profeta estava falando a verdade para ele. Qual que é o sinal que Deus vai me curar mesmo? Então, É o terceiro dia que ele fala. ao terceiro dia que ele ia estar curado para subir à casa do Senhor, para agradecer, né? Essa casa do Senhor? Que era o templo. Lá, que nessa época ainda tinha o templo, né? Tá? Aí, respondeu Isaías, versículo 9: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? O que você quer escolher, Ezequias? Você quer que a sombra do relógio volta 10 graus ou anda 10 graus para frente? Para você saber que Deus está falando com você mesmo. Olha, gente. Aí o Ezequias fala: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, que antes que ela retroceda 10 graus, que volte o tempo, porque na cabeça dele, para Deus adiantar o tempo era fácil, ele queria que Deus voltasse o tempo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Deus alterou uma lei do universo para falar para um homem que ele estava curado e que ele iria viver mais 15 anos na terra. Tamanha era a vida espiritual desse homem. Então eu quero mostrar para vocês o que Deus mostrou para mim. Que a casa que ele precisava botar em ordem não era a vida espiritual dele. A vida espiritual dele estava em ordem, certo?
A casa que ele precisava botar em ordem era com relação a familiares mesmo. Era algo familiar. Aí, o que aconteceu, gente? Versículo 12 em diante. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Olha que bonzinho. O rei da Babilônia enviou um presentinho para ele. E aí, Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a sua prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem na sua casa e nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha o que ele fez. Ele mostrou tudo que ele tinha para o rei da Babilônia. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a você? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram lá da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram os teus pais até o dia de hoje, com as heranças que você recebeu, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Então, gente, esse homem, o que ele fez? Ele se agradou do presente que enviaram para ele e ele mostrou tudo que ele tinha na casa dele, todos os tesouros do rei, tudo. Ele abriu a casa para o inimigo por causa de um presente, porque o inimigo, ele não vem a você com cara do diabo, ele vem te adulando, entendeu? Eu soube que você esteve doente, então eu trouxe esse presente para você. Aí você vai lá e arreganha, entendeu? Você mostra tudo que é seu, por quê? Porque você não tem compromisso com a tua casa, você não tá nem aí com o que pode acontecer com as próximas gerações. Você vivendo bem é o que importa. E ele abriu tudo que ele tinha para o inimigo. O inimigo viu tudo que ele tinha, levou. Quando a Babilônia atacou Judá, roubou tudo que tinha ali no templo, entendeu? Não sobrou nada, cumpriu-se essa palavra. Só que Ezequias, ele não tinha filhos nessa ocasião ainda, tá? Ele não tinha filhos, ele tinha 39 anos e não tinha filhos. E a palavra diz que os filhos que ele iria gerar iriam ser levados para a Babilônia, presos, e iriam ser feitos eunucos. O que é isso? Eles iam castrar esses meninos, eles não iam ter descendência na terra. Por causa do que ele fez, por ter mostrado as coisas dele, os bens dele para o inimigo. Entendeu? E sabe o que ele responde para Isaías? É boa a palavra do Senhor para mim, porque não vai acontecer nada disso comigo enquanto eu viver. Quando isso acontecer, eu já vou estar morto. O problema é deles. O problema é das próximas gerações. O problema é dos filhos, entendeu? Então, por aqui a gente já começa a entender por que o Senhor mandou ele colocar a casa dele em ordem. Olha o tipo de pessoa, o pensamento que ele tinha. Ele era uma pessoa egoísta, que só pensava nele. Tanto é que ele tinha 39 anos e não tinha filho ainda. Por que será? Por que vocês acham que as pessoas demoram para ter filhos?
Porque elas estão pensando mais nelas do que nas próximas gerações. Por que os islâmicos não demoram para ter filhos? E quando tem, vem uma renca de islâmico? Porque eles sabem que os filhos são herança do Senhor, que os filhos vão impactar uma geração. Então eles têm filhos. E aquilo só cresce, entendeu? A religião, ó, pá! Os filhos já têm chamado desde pequeno para servir a Alá. Agora nós, os cristãos, não. A gente pensa em tudo. A gente primeiro pensa no nosso dinheiro, na nossa profissão, viagem, vida, tudo que serve a nós. Aí a hora que não tem mais nada para pensar, aí a gente vai pensar em ter uma criança. E até lá a gente vai manipulando, né, Deus. Então, toma remédio, aí a hora que decide que quer, para de tomar o remédio. Como se a vida da gente fosse manipulada pela força do nosso braço. Agora eu quero, agora eu não quero. Agora eu quero, agora eu não quero. Você acha que isso é certo? De verdade, eu acho que isso não é certo. Sabe? Eu acho que isso não é o que Deus queria para nós, né? E esse cara não tinha filhos, ele não tinha pensado que se ele morresse, ele não deixou um herdeiro para o trono em Israel, para assumir o lugar dele, não preparou ninguém para ficar no lugar dele. E aí, ele ainda mostrou tudo que tinha ali e ainda falou, dane-se o povo na próxima geração, eu já vou estar morto mesmo. E o que importa é que Deus é comigo e nos meus dias eu não sofri nada, eu estou ileso. E aí o que acontece? A palavra diz que, versículo 21, descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Então, o que esse Manassés, ele nasceu depois que Ezequias foi curado, tá? Então, Deus curou ele, mas a ordem era clara. Põe em ordem a tua casa, ou seja, pensa nas próximas gerações, o que vai ser do trono, o que você vai deixar, qual é o legado que você vai deixar nessa terra, né? Sabe o que esse moço fez? Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Sol, lua, estrelas, tudo. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito que em Jerusalém eu porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e Salomão seu filho, que nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo quanto lhes tenho mandado, e conforme a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, o egoísmo do Ezequias, aí eu pergunto a vocês, o que adiantou ele ter uma vida espiritual 100%?
O que adiantou ele ter todo esse respaldo com Deus, ele ser abençoado, ele ser curado, ele ganhar mais 15 anos, sendo que o filho que ele gerou para ser rei no lugar dele era um endemoniado. Foi o pior demônio que tinha em Israel para ser rei ali. Levou uma nação inteira ao juízo, porque foi através dessa atitude de Ezequias de desprezar a sua casa, foi gerado ali a invasão da Babilônia. O Senhor permitiu a invasão babilônica em Israel, por quê? Porque o rei Manassés estava no governo fazendo tudo isso. Veio juízo sobre aquela terra, entendeu? Por causa do Manassés. Então, isso é muito grave. Então, o que a palavra, essa história, né, que veio à minha cabeça hoje, né, à minha mente hoje, é o seguinte: isso aqui é um chamado para que a gente olhe para as próximas gerações, né? Para que a gente tenha responsabilidade em não ficar colocando inimigos para dentro da nossa casa, olhando as nossas coisas, os nossos bens, porque as nossas coisas não são nossas. As nossas coisas serão herança de alguém. As nossas coisas pertencerão a alguém. É para os filhos. E a gente precisa pensar nisso lá na frente, né? Outra coisa, nenhuma pessoa deveria partir dessa terra sem deixar a sua casa em ordem, né? Porque o que nós vamos deixar aqui no nosso lugar? Quem vai estar no nosso lugar? Quem vai dar continuidade ao nosso nome? O desprezo de Ezequias fez com que seus filhos tornaram-se eunucos. Uma pessoa que pensa só em si gera na família esterilidade. Por quê? Porque não produz multiplicação. Isso é um princípio de Deus, né? Nós precisamos trabalhar isso desde cedo na nossa casa. Ele não colocou a casa dele em ordem, né? E essa responsabilidade é nossa. A geração de Ezequias viveu um intenso avivamento para Deus, mas a geração seguinte é a geração que viveu o maior nível de apostasia, ou seja, de abandono da fé. E Deus responsabilizou Manassés pelo juízo de uma nação inteira. Tá? Eles foram levados cativos pela Babilônia, né? Então, vamos avaliar junto o que é mais importante aqui aos olhos de Deus. Mais importante do que ser curado e viver mais é o que nós vamos deixar para trás. É o que nós vamos deixar para trás, entendeu? Porque não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta. A palavra de Deus, Jesus fala assim: eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça na terra. Eu atrasei porque a Tina passou em casa para me dar um abraço. Ela mora em outra cidade, não pôde ficar hoje. Ela veio trabalhar aqui. E na época que eu fazia a Casa de Paz lá na casa dela, uma das primeiras diretoras que participou foi a Camila. E a Camila se converteu. E depois da Camila, toda a família da Camila. A irmã, o pai, a mãe, houve conversão naquela casa. A gente foi fazer Casa de Paz lá na chácara da família dela para que eles se convertessem. Então foi um trabalho feito lá atrás. E a Tina hoje, lá em casa, falou assim: você não sabe quem veio me visitar? Quem? A Camila. Sabe qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela? E a Camila está ainda nos caminhos do Senhor, Tina? Por quê? Porque é isso que a gente deixa na terra. Não interessa o que a Camila está fazendo, o que ela está trabalhando. Eu quero saber se o que foi feito lá atrás permaneceu.
E é para minha alegria, sim. Ela falou, nossa, ela sim, ela tá lendo a Bíblia, ela tá pregando, ela continua nos caminhos do Senhor e tudo. Então, é isso, é sobre isso. O que nós vamos deixar para trás? Né? Infelizmente, o Ezequias, ele não deu continuidade à questão de geração para frente, né? Por quê? Por egoísmo, gente. Por egoísmo, por pensar só nele, né? E Deus ensinou lá em Gênesis, a gente já vai terminar. Quando Deus chama Abraão, em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 17, ele fala assim para Abraão: Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Versículo 19 agora. Capítulo 18, tá? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, por que Deus escolheu Abraão? Para que ele ordenasse a sua casa depois dele. Entendeu? Para que ele deixasse legado na terra. Isso é o que Deus é o que importa, tá? E no capítulo 17, versículo 9, Deus institui a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vocês, todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo porque quebrou a aliança. Então, o que Deus falou? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, mas você foi chamado para trazer isso sobre as futuras gerações. Isso vai ser feito através da aliança comigo na carne. Como que vai ser feito isso? É uma cirurgia de fimose no órgão genital masculino. É cortado o prepúcio, a pele, tá? E é para ser feito ao 8º dia, por causa da dor. Mas, nessa ocasião, foi feito do jeito que estava a nação ali, quando ele recebeu essa ordem. Por quê, gente? Porque está sobre o homem a responsabilidade de conduzir a sua casa em aliança com o Senhor. E o homem que faz isso com o seu filho, ele está marcando o seu filho para quando ele for um homem, quando ele for gerar filhos, ele olha ali e lembra que ele tem aliança com Deus. Entendeu? Então era feito dessa forma. Põe em ordem a tua casa antes que você morra. Ensine a tua casa as palavras do Senhor. Senta na tua casa. Ensinar não é só, eles vêm, eles sabem, eles olham. Não é só isso. A gente precisa sentar em casa e contar as coisas que Deus fez na vida da gente para os nossos filhos. Porque testemunho, sabe? Eu vou tomar aqui um exemplo, por exemplo, Cássia,
você pode e deve sentar na mesa com as filhas, com os genros e começar a contar para eles as coisas que Deus fez na sua vida, de lá para cá. O porquê você se batizou, o porquê você abre a sua casa para o grupo, quantas coisas o Senhor tem operado na sua vida, quantas respostas de oração você tem visto de lá para cá, entendeu? É necessário dar testemunho das coisas que Deus faz. Isso é o que a gente tem que fazer. Todos, eu peguei a Cássia de exemplo, mas é todos. Contar história para eles, né? O que mais que eu tenho para dizer? Por que, gente, isso? É preocupante. A gente precisa entender que Jesus está voltando e que nós estamos a uma geração da extinção completa da palavra do Senhor. Vocês já pensaram nisso? Quantas pessoas vocês convidam para vir aqui? Quantas vêm? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Que tempos que nós estamos vivendo? A palavra do Senhor já vai acabar. Não vai acabar nunca na terra. Mas cabe a nós deixar esse legado. Cabe a nós. Tá? As pessoas não estão entendendo o que é a vida espiritual. As pessoas, nós estamos vendo uma geração terrível. Elas estão que nem o Ezequias. Não estou falando das suas filhas, estou falando da geração. São pessoas que só pensam em si. Elas amam, essas pessoas elas amam mais os cachorros do que a gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Então, o celular, mas assim, é impressionante, é uma geração que está completamente perdida. A gente não sabe o que vai deixar para o futuro, até a volta de Cristo. Então, eu vou passar algo na prática, aproveitando esse desabafo da Cássia. 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim, olha, a apostasia nos últimos tempos. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Alguns abandonarão a fé verdadeira. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tá? Então, o que acontece? Nos últimos tempos, as pessoas, elas, com esse monte de mentira que a gente já sabe, com essa tradição, com essa coisa arada que existe nas religiões, elas têm a mente cauterizadas, elas não têm a consciência para receber. Então, gente, o que está acontecendo? A gente tem que entender o seguinte, se a gente já dá o exemplo em casa, se a gente já vive a fé, se a gente já faz a nossa parte, o que está acontecendo com essas pessoas, com a nossa casa? A gente precisa entender que a mente das pessoas estão cauterizadas e que existe uma força maior com a qual a gente vai lutar com jejum e oração. Só, não tem outro caminho.